Olá, seja bem-vinda neste módulo da fertilidade masculina. Fertilidade masculina que é um dos módulos, um dos 7 pilares da fertilidade. Então, lembrando quais são eles: detoxificação, nutrição, equilíbrio hormonal, equilíbrio emocional, atividade física, sono reparador e a fertilidade masculina. Quando nós falamos em fertilidade masculina, parece que está desassociado com os outros 6 pilares. Mas não, gente, é porque a maioria do nosso público é feminino, né? A grande parte, mais de 90% de vocês que estão aqui são um público feminino. Então a gente foca muito para os pilares na rotina feminina. Porém, quando a gente fala do masculino, a gente definiu só um pilar de fertilidade masculina para pontuar aquilo que é importante na saúde reprodutiva masculina, mas lembrando que todos esses 6 pilares, detoxificação, atividade física, equilíbrio hormonal, equilíbrio nutricional, gerenciamento do estresse, sono reparador, também fazem parte da rotina do homem também, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque quando vocês estão tentando a gestação, vocês estão nessa luta, nessa batalha, que vocês vão ao médico, o que ele pede normalmente? Olha, vamos avaliar como é que está seu marido, então toma aqui um pedido de um espermograma, não é isso? Me conta aqui, né? Quantos espermogramas seu marido já fez? Porque normalmente, né, é só isso que se avalia no homem. Espermograma, espermograma, espermograma. E eu quero falar para você que o espermograma ele é um exame importante? Sim, ele é um exame importante, mas ele avalia completamente a saúde da fertilidade do seu marido? Não, claro que não. Ele é um exame descritivo, se você olhar tem números, né? Quantidade, motilidade, enfim, morfologia, números. Então a gente sabe que a nossa saúde, ela não é numérica. A nossa saúde é uma qualidade, é um bem-estar físico, emocional e social. Isso é ter saúde. Ter saúde não é ter ou não ter doença, fazer ou não fazer exames. Ter saúde é ter qualidade, bem-estar físico, emocional e social. Isso está definido na Organização Mundial de Saúde. Esse é o conceito de saúde. Então, para a gente aumentar essas chances de vocês terem o seu bebê logo, o homem, ele também tem que praticar esses outros pilares. Mas você que é mulher, você sabe com o seu jeitinho feminino, você é a que mais conhece seu marido, como que você pode trazê-lo para dentro desses hábitos. Então é muito comum você falar assim: doutora, meu marido não quer fazer espermograma, ou meu marido não vai à consulta, meu marido não quer comer, fazer a dieta aqui da nutrição, não quer suplementar, ele não dorme cedo, ele não quer fazer isso. Sim, eu entendo, mas você, com um jeitinho sutil e dócil, você vai trazendo ele aos pouquinhos, sem cobrança. Ninguém suporta a cobrança, gente. Não adianta você falar: eu já falei pro meu marido, doutora, eu já falei para ele parar de tomar Coca-Cola e ele não para. Gente, não é assim que a gente vai ganhar, né? Não é assim que a gente ganha a guerra, não é assim que a gente vai conseguir trazer o seu marido pro lado de cá do seu time. Concorda? Você vai só afastar ele. Então é importante entender que você é responsável por, com o seu jeitinho, ajudá-lo a ter saúde. E é isso que eu falo para os meus pacientes. Olha, tento convencer ele não só pela questão da gravidez, mas fala assim: olha, vamos comigo emagrecer aí 5 quilos, que talvez ele esteja um pouco acima do peso. Vamos comigo voltar a fazer atividade física. Vamos comigo dormir mais cedo, quero ficar hoje mais juntinha com você. Vamos voltar a dormir nós dois juntinhos, não cada hora num horário. Vamos dormir mais cedo pra gente estar mais junto, certo? Então assim, tenha o seu jeitinho, né? Eu falo isso muito na alimentação. Você sabe que a gente não deve orientar o consumo de café, você já aprendeu isso aqui na aula, e os maridos são alucinados com café, né? Como é que você vai fazer isso, né? A gente vai te ensinando, olha, um dia fica sem café, você oferece para ele uma outra coisa que você vai aprender na aula de nutrição. Outro dia você deixa café, outro dia você vai incluindo, né? Ah, ele só come pão, tudo bem. Então, 2 dias na semana você muda esse pão por uma outra nutrição que a Gabi te ensina. Então, você tem que usar dessa expertise que só você conhece para ir ajudando a ter mais saúde.
Muito bem. Então, primeiro ponto, você que está aí, você está anotando, sobre fertilidade masculina é que o espermograma, ele não reflete a saúde da fertilidade do seu marido. Então, como que o espermograma é importante? Ele é importante para ver os parâmetros, para saber se a anatomia, se a forma, a quantidade, a característica daquele esperma, aquele ejaculado, ele está adequado para a fertilidade, tá? Então, é o seguinte, mesmo que você fale, Thalita, meu marido fez o espermograma, tá ótimo com ele. É bem provável que se ele fez o espermograma, tá ótimo com ele, você nem tá assistindo essa aula aqui. Mas é importante, porque o espermograma, ele não avalia a qualidade do espermatozoide. A taxa de oxidação, por exemplo, níveis de metilação, de DNA, né? E não avalia isso no espermograma. Ainda mais se ele faz um espermograma que é muito simplesinho, aquele que só vem uma página, né? São índice muito escasso ainda. Então, o espermograma, ele é feito sim, ele é importante, mas eu não posso colocar toda a responsabilidade da fertilidade do homem naquele papel. Então, se eu estou aqui, se você está aqui no meu consultório comigo, você e seu marido nesse momento, eu vou olhar para ele, eu vejo se ele está em sobrepeso, vou perguntar para ele como é que é o sono dele, se ele faz atividade física, como é que é a alimentação dele, vou perguntar como é que é o trabalho dele, se ele é muito estressado, vou perguntar se ele toma sauna, se ele faz uso de medicamentos controlados, vou perguntar se ele fuma, tudo e quanto que ele bebe, né? E aí, quanto é que você bebe no final de semana? Todo final de semana? Todo final de semana. Quantas latinhas de cerveja? Né? Não são duas, né, gente? Ninguém bebe duas, mas eu pergunto mais ou menos quanto. Você acha que uma caixinha de cerveja dura quantas horas ou quantos dias? Enfim, né? Eu tenho que ter uma noção da quantidade de álcool que esse homem bebe. Então, a fertilidade, ela tá muito além desse espermograma. E eu sei que você deve estar falando assim, Thalita, mas eu quero saber só o que é azospermia, terazospermia, morfologia alterada. Eu sei que você está aqui querendo saber do laudo do seu espermograma. Mas eu sinto muito, eu tenho que te falar que qualquer coisa que esteja alterada no seu espermograma não é a causa da infertilidade, é a consequência. Ou seja, existe alguma coisa que está acontecendo no corpo do seu marido, da saúde dele, dos hábitos, não sei, de alguma coisa que está impactando no resultado do espermograma. Então, por exemplo, assim, você fala assim, meu marido tem baixa motilidade, né? Os espermogramas, eles não nadam, eles ficam parados, ou eles estão móveis, ficam rodando, ficam girando entre si. É uma deficiência de motilidade. E aí eu pergunto, deficiência de motilidade, como é que vai estar isso, o estresse, os hormônios, a testosterona, a atividade física, está fazendo suplementação, né? Como é que tá as vitaminas para ativar a mitocôndria que está dentro da cauda do espermatozoide, que não está fazendo ele movimentar, certo? Então, essa é a ideia que você tem que dar nessa aula. Gente, o que o meu marido pode fazer para melhorar a saúde dele, para melhorar a qualidade dos espermatozoides dele, é a mesma coisa que você pensa sobre você. O que eu preciso fazer para melhorar a minha qualidade de óvulos, a minha chance de gravidez? É a mesma válida para esse homem. Então, quando você pega um casal que tem um espermograma alterado, não é a primeira coisa, vá para a FIV, direto para a FIV. Calma! Se eu tenho um espermograma alterado, por quê? Por que esse espermograma está alterado? O que esse homem está vivenciando que faz esse espermograma alterado? Então, eu tenho recentemente um casal muito interessante. Um cara que, ultimamente, o que aconteceu? Ele engordou bastante, né? O trabalho dele exigiu muito com essa questão da pandemia. Ele ficou muito estressado porque ele perdeu o trabalho, resolveu assumir outro trabalho que trabalhava mais, ganhava menos, com isso teve que trabalhar mais horas, enfim. E aí veio uma inconstância que um espermograma completamente alterado, né? E qual foi a indicação? FIV direto. Calma, vamos trabalhar primeiro as qualidades, a sua saúde, melhorar, resgatar a sua saúde para refletir num bom espermograma. E isso aconteceu. E essa gravidez desse casal aconteceu de forma natural e espontânea. E ela tá hoje gestante com uma barriga linda. Ou seja, né, o espermograma, ele é o reflexo de algo que está acontecendo.
E aí você precisa, né, de ajudar o seu marido a melhorar esses hábitos, que são 6 pilares da fertilidade que você aprende aqui no programa, aqui no Atitude, e também ter um bom médico, um bom andrologista. O médico que cuida da saúde reprodutiva do homem é urologista? Mas ele tem que ter uma especialização em andrologia, tá? Que é a referência desse médico. Então, quais são esses médicos andrologistas que tem? A gente tem aqui na Atitude Conceber um mapa de médicos. Se você arrastar a plataforma, lá vai ter esse mapa de médicos em que eu oriento, eu dou algumas sugestões de alguns médicos andrologistas que atendem online, enfim, que pode ajudar caso você precise de uma assistência médica. Mas lembrando, é muito importante essas mudanças de atividade. E eu quero dizer exatamente isso, né? Quando a gente pensa em fertilidade masculina, eu tenho que lembrar, né? Como é que tá a nutrição do seu marido. Então, primeiro ponto, nutrição. Ajude ele a se alimentar melhor, oferecendo para ele a sua alimentação na sua casa. Então, se você faz compras na sua casa, você não vai colocar, você sabe aqui, que você na sua despensa não vai ter industrializado, não vai ter embutidos. Só o fato disso acontecer, isso já está ajudando seu marido a melhorar a alimentação. Segunda coisa importante, né, o sedentarismo. Fazer com que ele faça atividade física para melhorar o que é a produção de testosterona, de libido, de energia, de produção dos espermatozoides. Não sei se é o seu caso, mas existe uma grande maioria de casais jovens em que os homens têm uma baixa libido, ou ejaculação precoce, ou dificuldade de ereção, justamente por estar vivendo hoje num ambiente extremamente estressante de trabalho. Então, ajudar o seu marido a ter momentos de relaxamento, ajudar a ir para atividade física, ajudar a fazer alguma atitude que ele gosta de fazer de relaxar, não sei, o que gostar, por exemplo, tipo, o meu marido gosta de tocar violão, então, né, ajudá-lo a oferecer tempos que ele possa tocar lá o violão para ele desestressar um pouco, isso é muito importante. E aí cai também no equilíbrio hormonal, né, o equilíbrio hormonal dos homens. Então, a produção de testosterona. Será que seu marido já foi avaliado, né, esses hormônios ao nível de testosterona, se ele tem hipotiroidismo, o nível de prolactina dele, que é um hormônio importante, que mais? Se o nível de vitamina D, que é importantíssimo para a fertilidade masculina, nível de zinco, que é outra suplementação muito importante. Então, eu preciso de um médico também para pedir esses hormônios, assim como você fez. Tenho certeza, se você pegar e quantos exames você tem? Uma pilha de exames. E o seu marido, um espermograma. Tá incompatível isso, né? Então, procure um médico para avaliar essa parte hormonal. Pode ser um andrologista, pode ser um nutrólogo também, tá certo? O nutrólogo consegue avaliar essa parte hormonal dos homens, que pode ser a causa dessa infertilidade masculina, tá bom? Muito importante isso. Bem, a outra parte também que eu quero falar, da parte hormonal que eu acabei de citar, da avaliação dos médicos, a parte da nutrição, como eu expliquei, que você vai ajudar o seu marido, você pode preparar um lanche para ele também, né? Meu marido viaja bastante, então o que eu faço? Eu preparo alguns pequenos lanches, ponho lá na mala para ele não ficar suscetível a comer besteira durante a viagem. Então, a Gabi, ela te ensina esses lanches, né? Durante aqui no módulo de fertilidade masculina, a gente tem várias aulas. Durante também toda a parte nutricional, a Gabi ensina a fazer os pequenos lanches, os nuts, né, que tem as castanhas, tem muito zinco, selênio, que é importante para fertilidade, nozes, castanhas e tudo mais. Então, aqueles nuts que você pode fazer numa sacolinha e deixar para ele comer durante o dia. O nível de água, que é muito importante, gente. A água é fundamental. Então, eu sempre deixo pro meu marido, tem uma garrafinha lá de água, que é a dele. Então, quando eu lembro que tá vazia, né, eu passo e vejo que tá vazia, eu vejo, vou lá, encho para ele e deixo lá para ele tomar ao longo do dia, certo? O que mais que você pode fazer da nutrição? Então, as suas compras, orientar os lanches, o nível de água, tudo isso está ajudando para a saúde do seu marido também. E a questão do álcool, né? Álcool, meu Deus, você vai dizer, Thalita, meu marido não vai parar de beber de jeito nenhum. É realmente muito difícil. O álcool, ele tem um impacto negativo na fertilidade. Isso já está muito bem estudado.
Porque é o seguinte, você pode falar assim, gente, mas uma tacinha de vinho, uma latinha de cerveja não faz mal. Sim, ela não faz mal num corpo que tem 60 quilos, 80 quilos, 100 quilos, não sei qual o peso do seu marido. Mas uma gota de álcool num espermatozoide que só consegue ver por microscópio é altamente tóxico e lesivo. Então eu não posso vir por essa simplicidade de dizer, bem, uma latinha não faz mal, eu não sinto nada, né? Mas pensando numa célula tão minúscula, sim, ela tem impacto negativo. E aí, essa proposta que a gente tem aqui no Atitude Conceber é a redução. Se você puder realmente excluir o álcool da sua vida, você, marido que está assistindo essa aula hoje, e eu recomendo que vocês convidem os maridos para assistir essa aula, porque uma coisa é você falar para ele, pare de tomar álcool. Uma coisa é uma médica falar isso para ele, né? Olha, viu, a doutora recomendou que é para você diminuir o álcool. Então, isso é verdade mesmo. Pelo menos reduza por um tempo determinado. Quanto a gente pede? Os 90 dias. Peça pelo menos 90 dias que você reduza essa quantidade de álcool. Se possível, não tome álcool. Ou deixe para tomar o álcool assim só nos eventos principais, seu aniversário de casamento, alguma coisa assim, né? Numa viagem que você for. Mas é possível sim, para ter o seu bebê nos braços, eu tenho certeza que é possível fazer tudo. Mas se o seu marido não quiser de maneira nenhuma álcool, eu não abro mão, porque a cerveja é o que me faz descansar no final de semana, é a cerveja que eu reúno com os meus amigos. Ok, sabe? Não vamos estressar por isso. Você só precisa informá-lo que você gostaria que ele diminuísse. E se ele falar que não tem jeito, é inegociável, ok, não vamos brigar por causa disso. Vamos, então, ajudá-lo a ter saúde nas outros quesitos, como eu te falei, nutrição, alimentação, sono, gerenciamento do estresse. Vamos focar em outras áreas e que ele é mais aberto para mudança, tá bom? É muito importante isso. Segunda coisa, cigarro. Cigarro é inegociável. Cigarro não tem como ser. Ah, vou diminuir o cigarro? Tudo bem, mas é 0 cigarro. Isso assim, por quê? O cigarro não tem desculpa, né, gente? Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Então, se ao contrário do álcool você pode usar a desculpa de que ele socializa, ele relaxa, não sei o que, a gente aceita de certa forma, para não criar intriga entre o casal, o cigarro a gente sabe que é inegociável. Então, já está muito bem definido o quanto o tabagismo ele impacta na infertilidade masculina. E aí você muitas vezes está carregando, mulher, esse peso de que eu não consigo engravidar, os meus exames estão normais, eu não consigo engravidar, mas o seu marido continua fumando, né? E isso é impacto negativo mesmo que o seu espermograma esteja normal, tá? Isso é importante dizer. Porque, como eu falei, mesmo o espermograma estando normal, a oxidação, que não é visto nesse espermograma tradicional, é uma qualidade, né, de embrião ruim, então não engravida ou tem risco de aborto. E mesmo também que você fale, mas o amigo fuma e ele engravidou e ele teve relação sexual, ele engravidou e tem filhos. Bem, a gente não está aqui para comparar a nossa vida com a vida dos outros. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, porque se você está aqui é porque você está na sua jornada da maternidade, então nada de se comparar com o outro. Então pode ser que aqui realmente esse cigarro, no seu caso, na sua história, pode ter esse impacto muito negativo. Perda de peso também. Obesidade, os homens que estão acima do peso também têm uma chance de infertilidade muito grande, mesmo que isso não esteja revelado no seu espermograma. Então, se você também está pretendendo emagrecer ou não, né, você ajude o seu marido. Fala, vamos ter uma meta aqui, esses próximos 3 meses, vamos perder aí 5, 10% do peso corporal, aí faz um cálculo, enfim, pede ajuda nutricional ou se decida por realmente fazer aqui as atitudes do programa Conceber, que eu tenho certeza que se você tiver em sobrepeso, né, inflamado, fazendo as atitudes corretas dos pilares da fertilidade, você vai emagrecer, você vai se equilibrar e essas chances da gestação também vai acontecer. Então é um momento ideal para você mudar essa composição corporal, de você pôr em prática esse desejo de emagrecer também, porque o sobrepeso e a obesidade também é um fator de risco importante para os casais não engravidarem. Outra dúvida também que falam é sobre bike, né? Andar de bicicleta. A gente sabe que andar de bicicleta ela é relacionado com fertilidade quando é um excesso,
tá bom? Então, assim, se o seu marido ele faz bike 3 vezes na semana, na atividade de spinning, ou ele corre ele só anda de bike no final de semana, ok, gente, né? Mas quando são aqueles homens que andam aí 150 km por semana, ou seja, eles fazem triatlon às vezes, né? Correm demais. Isso pode ter um impacto e aí é importante ver com o andrologista esse nível de atividade física se realmente está impactando de alguma forma a fertilidade específica. Mas andar de bike, ok, é uma atividade física, eu acho maravilhosa e tudo certo. Agora, a sauna é uma coisa que não se recomenda, tá? A sauna, ela aquece o testículo e como você sabe, o testículo ele é 1 grauzinho mais geladinho que a temperatura do corpo, que é justamente uma geladeirazinha para poder esse espermatozoide ficar bem guardadinho ali, conservado, e aí a sauna também não se recomenda. Uma vez ou outra pode fazer, Thalita, ok, uma vez ou outra, mas aquela sauna frequente, né, que os homens fazem, pelo menos aí por os 3 meses de disciplina, não recomendo essa sauna. E com relação à suplementação, é muito importante o homem também fazer a suplementação na fertilidade, independente de qual diagnóstico ele tenha. Por quê? Porque os espermatozoides, assim como o óvulo, você sabe, você é a nossa aluna aqui, já aprendeu, é importante ter nutrientes que melhoram o DNA, que vai ser o DNA do seu filho, que melhora a duplicação dessa célula, desse embrião, que melhora a motilidade para esse espermatozoide poder chegar lá e fecundar o seu óvulo. Tudo isso pode ser potencializado com a suplementação. E aí eu tenho algumas orientações de suplementações essenciais para os homens que estão tentando a gestação, que são muito semelhantes com o que você também já usa. Então, normalmente, quando você compra para você, ele também vai estar usando. Que o primeiro deles é o ômega 3, que é um antioxidante muito importante na fertilidade, que eu sei que você também usa. Segundo, a vitamina D também, eu sei que você usa, também é muito importante aí para ele, pelo menos aí as 2.000 unidades que você também usa, que é a nossa aluna aqui também, ofereça para ele também. Mas alguns elementos que são fundamentais que você talvez não esteja usando, que não é muito foco da fertilidade feminina, mas da masculina principalmente, é a vitamina C, né? Não é a vitamina C, gente, da farmácia efervescente, tá? Porque ela tem açúcar, tem corante, a gente não quer isso, não quer esses contaminantes. É a vitamina C de suplementação, aquela que você compra, vitamina C da cápsula, daquele jeito, tá bom? A vitamina C também aí, uns 500 miligramas também é interessante. Outros elementos fundamentais que não podem ficar o homem é a L-carnitina. Já tem muito estudo falando da importância da L-carnitina na motilidade do espermatozoide, na composição, na formação desse espermatozoide também. L-carnitina também, uma dose de 500 miligramas é uma dose usual média. E também a gente tem o zinco. O zinco também hoje muito usado por causa da imunidade também, é um mineral fundamental na fertilidade masculina. E a coenzima Q10 também, que eu sempre coloco nas prescrições, e uma orientação também de usar a coenzima Q10, aí 50 miligramas, 100 miligramas, tanto faz essa dosagem que você também usa, eu sei que também você usa a coenzima Q10. Você também pode dar uma cápsulazinha para o seu marido. Então, essa é um pouco da suplementação básica essencial que o seu marido também tem que ter. É obrigatório usar essa suplementação? Não, gente, não é obrigatório, é uma orientação. Precisa de prescrição médica? Também não precisa, porque são suplementos que você compra na farmácia, igual você vai lá e pega lá um ômega 3, enfim, é uma suplementação também bem usual, tá bom? Mas que isso pode ajudar na qualidade, na morfologia, na forma, na qualidade dos espermatozoides. Eu quero também falar aqui algo muito importante, né, que você está perguntando. Nossa, Thalita, mas você está falando isso de forma muito generalizada. Eu quero saber mesmo sobre varicocele, né, que meu marido tem varicocele. Então, bem, a fertilidade, a principal causa de infertilidade masculina é, de fato, varicocele. Então, todo casal, gente, você que está aqui há mais de um ano tentando a gestação, precisa ser avaliado se o seu marido tem varicocele. O que é varicocele? Varicocele vem de varizes,
célices testiculares, então varizes dentro do testículo. E as varizes do testículo é a mesma coisa que acontece com a gente. As varizes ficam tortuosas, as veias ficam tortuosas no testículo, na bolsa escrotal. Com isso, não chega lá para os espermatozoides nutrientes, não chega hormônios, não chega sangue, não chega porque esses vasos não estão funcionando, estão tortuosos. Eles não estão funcionando mais. E ao mesmo tempo, aquela produção, aqueles radicais livres, aquela sujeira celular, né? Todos os produtos químicos, das reações químicas celulares, não saem do testículo, não saem do espermatozoide, ficam retidos. Então eu crio um ambiente altamente oxidativo, um ambiente ruim, um ambiente inflamado. E aí quando você tem um ejaculado, um espermograma, tá lá várias alterações no espermatozoide, porque esse espermatozoide não está num ambiente ruim. Essas varizes, né, deixa então o testículo mais aquecido, não faz as trocas, né, de nutrientes bons e entrando nutrientes bons e saindo as toxinas. Então cria um ambiente muito ruim para a produção do esperma. E aí, essas varizes, a varicocele, ela tem que ser avaliada pelo urologista para saber se precisa fazer a cirurgia ou não, tá? Aí tem os graus, e aí ele vai avaliar. Então, não sei se é necessário no seu caso fazer cirurgia ou não, isso o médico vai decidir. Muitas vezes a cirurgia é uma boa indicação. Eu percebo na minha casuística aqui que a cirurgia é muito válida, né, na maioria dos casos. Os casos leves talvez não, mas os casos moderados sim, graves com certeza, né? E também o uso da suplementação, a gente sabe também que o uso da suplementação antioxidante ajuda bastante, porque a varicocele cria esse ambiente oxidativo, e aí quando você entra com a suplementação antioxidante, que foi essas que eu acabei de citar agora, tá bom para vocês, podem ajudar na qualidade desse esperma também, tá? Então, a varicocele precisa ser investigada por todos os homens aí com mais de 1 ano, e ela é investigada tanto pelo exame físico, tá, do urologista, ele vai examinar mesmo e vai pedir um ultrassom do testículo para saber se lá por dentro existem varizes que ele não consegue enxergar. Então, essa é uma dica preciosa para você que já chegou até aqui nessa aula e é importante, tá? A varicocele, então, é essa causa principal de infertilidade, tem que ser definida com um médico e usar a suplementação. Mas o mais importante que eu vejo, que a gente sabe que isso é real, quando o marido, o homem, ele melhora essas qualidades de hábitos de vida, ele emagrece, porque a maioria da varicocele vem sobrepeso, não sei se você sabe disso. Quando esse marido ele emagrece, ele antioxida, né? Ele faz o sono reparador, a atividade física, a suplementação, a nutrição, aquele ambiente do corpo fica equilibrado e obviamente também a produção de espermas também fica equilibrada e muitas vezes nem precisa passar por outras, uma cirurgia, enfim, quando é um grau mais leve, né? Então, lembrar que a varicocele não é só cirúrgica, eu preciso também promover uma saúde reprodutiva desse homem e ajuda consideravelmente. A gente tem, né, alunas, né, que foram para FIV, não tiveram resultado de FIV, e aí quando esse marido teve esse start e mudou esses hábitos, houve essa gravidez natural espontânea, porque o homem tem essa grande maravilha que é justamente o quê? Eles renovam, eles produzem espermatozoides com frequência. Olha que coisa maravilhosa, nós mulheres já nascemos com nossos óvulos, não tem como aumentar, não tem como multiplicar óvulos, então se contente com o que você tem aí, que está aí guardado no seu ovário. Os homens não, eles vão se renovando. Então olha que coisa maravilhosa. Se você é capaz de produzir cada vez mais espermatozoides bons, então cada vez mais você vai melhorando seus hábitos de vida, melhorando a qualidade, a quantidade, a morfologia desses espermatozoides, independente do qual for o resultado de espermograma que você já teve na sua vida. E aí, outra coisa que eu quero falar muito importante. Então, é muito comum eu pegar aqui no consultório, né, ver um casal, daí, né, aquela mulher faz aquele monte de exames e tudo mais. Tá, e você, marido, deixa eu ver como é que você tá. Você já fez o espermograma?
Já fiz, tá tudo normal. Não é comigo não, é com ela aqui, ó. Né? Não sei se algum de vocês vivencia isso, assim, é de cortar meu coração quando o homem ele fala isso, olha, não é comigo, é com ela, né? Porque meu espermograma tá normal. Como eu disse, né? O espermograma não avalia a sua saúde reprodutiva, ele só avalia uns números lá, pra gente ter uma noção, uma base de como é que tá esse ejaculado, enfim. E aí, eu pergunto, mas então, você já fez seu espermograma? Deixa eu ver aqui. É quando eu olho lá um espermograma que foi feito há 3 anos atrás, 5 anos atrás. Então, pensa só, se o espermograma, ele é só a qualidade, né, do esperma que foi feito na última semana, como que você pode considerar que a sua fertilidade está normal, sendo que esse exame foi feito há, sei lá, 1900 e bolinha? Não é? Então o espermograma ele tem que ser renovado novamente, né? Pelo menos uma vez por ano, no mínimo. No mínimo. Se você tá nessa jornada aí há mais de um ano, precisa fazer esse exame. Tenta procurar uma clínica na sua cidade ou que seja, geralmente clínicas de reprodução humana fazem esse exame, né? Não só laboratórios. Clínicas de reprodução humana, você não vai fazer reprodução humana, você não vai fazer uma FIV, você não vai fazer uma inseminação. Mas lá nesse laboratório, dessa clínica, faz um espermograma de qualidade, não é? Que essa é a grande questão. Às vezes os laboratórios, eles não têm toda a qualidade, os parâmetros de um laboratório que faz fertilização. Então isso é uma orientação que eu falo muito, né? Olha, vai lá naquela clínica e faz esse exame aqui, que eu quero saber essa qualidade do espermatozoide. É uma dica muito importante, que é um exame que tem mais parâmetros para a gente avaliar. Geralmente é feito por um biólogo também, que é especialista em fertilidade. Então, você precisa renovar esse exame. Esse exame também, gente, hoje a gente tem uma atualidade muito importante, que é que esse exame, você não pode ficar assim 5 dias sem relação sexual, 7 dias, uma abstinência muito longa. Tenta ficar, o ideal aí, 2 dias de abstinência sexual seria o mais ideal, tá? Para você fazer esse espermograma, tá bom? E outra coisa muito importante é você que por objeção religiosa você não quer fazer espermograma, né? A gente sabe que na Igreja Católica existe uma objeção religiosa de fazer o espermograma. Então, se você não quiser fazer, existe em raros laboratórios que aceitam uma coleta domiciliar, né? Você usa um preservativo furado e aí tem uma relação em casa, esse preservativo é coletado e entregue no laboratório. Mas, já te falo uma vez, são raros laboratórios. Eu praticamente conheço um só que faz isso em toda a minha vivência. Mas existe uma possibilidade também, tá? De avaliar isso. Lógico que não vai ser um exame muito fidedigno, porque vai perder bastante conteúdo do ejaculado, mas é uma possibilidade caso o seu médico decida. Mas, mais uma vez, eu repito, né? Como eu atendo muitos casais que têm objeção religiosa pelo espermograma, eu não preciso desse exame para saber se esse espermatozoide está oxidado. Então, se eu vejo esse marido estressado, fumante, tabagista, que vivencia os fatores de risco, é bem provável que esse espermograma esteja muito ruim. Então, eu vou atuar nesses hábitos de vida, e o urologista também pedindo os hormônios, pedindo os nutrientes também pode ajudar com esses exames de sangue, tá bom? Para tentar melhorar a qualidade da produção desses espermatozoides. Outro assunto que eu quero falar também é o uso de medicações. Existem medicações que interferem na fertilidade masculina. Por exemplo, alguns usos de ansiolíticos, alguns esteroides, né? Muito comum hoje com esse modismo, né, dos homens ficarem muito sarados, muito musculosos, estarem usando esteroides. Esteroides são aquelas injeções que fazem a musculatura crescer, né, ficar aquele corpo bem musculoso, e é muito comum. Então, sempre quando tem um casal, eu olho para esse marido, eu já vejo aquela musculatura bem, aquela blusa quase estourando, né, aquele ombro pulando aqui da camisa, eu sempre pergunto, né, você usa esteroide? Você já usou esteroide? Já usou medicamento para crescer o músculo? Enfim, a gente sabe que também esses medicamentos têm uma grande chance de infertilidade, e aí tem que fazer um tratamento específico para reverter esse desequilíbrio hormonal
do uso dos esteroides que é feito por um andrologista ou um nutrólogo, tá bom? É muito importante falar sobre isso. E também, se você usa algum outro medicamento, sei lá, um antidepressivo, um ansiolítico, eu não sei, é importante ver na bula também ou conversar com o seu andrologista se aquela medicação que você está usando também tem impacto na fertilidade. Por exemplo, né, finasterida. Finasterida, que é um hormônio para o cabelo, né, para parar de cair o cabelo, muito comum, que os homens usam também. Precisa conversar com o seu andrologista para saber se ele deseja que você mantenha essa medicação ou é melhor parar por um tempo, enfim. E isso é uma decisão também que o seu médico pode te orientar. Finasterida, dutasterida, minoxidil não, tá? Minoxidil é uma dúvida que vocês têm também para o cabelo, mas finasterida principal tem que ser conversada e decidida com o seu médico. Para finalizar, um assunto muito importante é sobre o Covid. A gente está nessa onda de pandemia e já tem saído alguns trabalhos, são trabalhos ainda em estudo, com poucos casos, mas não no Brasil, e em outros países, que já mostra a correlação de Covid com baixa produção de espermatozoide, tá bom? Isso de forma temporária. Então a gente sabe que os homens que tiveram Covid, nos próximos 3 meses, pode ser que abaixe essa produção, mas a tendência é a recuperação depois de novo. É o que a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Depois que você tem a Covid, ela altera todo o seu sistema imunológico, sistema hormonal, então dá vários efeitos colaterais, né? Pode ser que o homem tenha, pode ser que o homem não tenha, mas a gente sabe que pode dar esse declínio muito intenso e depois avalia. Então, se você teve Covid nos últimos 3 meses, é importante passar esses 3 meses, fazer um espermograma para avaliar se teve um impacto negativo na quantidade, principalmente, desses espermatozoides, tá bom? E é isso então, meninas. Eu quero deixar bem claro aqui nessa aula sobre fertilidade masculina que os exames, eles são importantes, espermograma é importante, os hormônios, as dosagens de hormônios são importantes, de minerais são importantes. E isso é feito pelo médico responsável, né? O andrologista. Investigar se tem varicocele é muito importante, tá bom? Mas independente desse diagnóstico, aqui a gente não está ensinando vocês a diagnosticar, a interpretar exame, a saber como é que melhora a morfologia de cruca que está alterada. Essa aula não é para isso. Isso é para médicos. Essa aula aqui é fazer você entender, você e seu marido que está assistindo essa aula aqui, quando eu resgato a minha saúde de fertilidade, quando eu pratico os pilares da fertilidade, quando eu pratico um método 7Ps, a minha saúde se restabelece e a minha fertilidade volta a ser natural e espontânea como deve ser. E isso é você que decide, não é o remédio, não é... muita gente pergunta, doutora, meu médico passou Clomid para mim, né? Devo usar? Ok, use. Mas mantenha o que é essencial, as bases da fertilidade, os pilares da fertilidade que você assista aqui. Essa é apenas uma das aulas que a gente tem aqui na plataforma. A gente tem mais abaixo aí do portal o módulo sobre fertilidade masculina. Se você clicar lá, vai ter andrologistas falando sobre varicocele, vai ter a parte de suplementação, vai ter outras orientações sobre fertilidade masculina. Aqui é apenas mais uma aula para te ajudar a fazer com que você entenda como você pode melhorar sua fertilidade e ter o seu bebê nos braços em breve, tá bom? Um beijo para vocês, estou aqui à disposição. Comenta aqui nos comentários o que achou da aula e as suas dúvidas.